Olá, amigos e amigas do AgroConnection! Bom, hoje estamos de volta para mais um vídeo semanal trazendo atualização sobre o progresso da safra de soja e milho aqui nos Estados Unidos. O vídeo dessa semana tem muita informação técnica e relevante do começo ao fim. Nós vamos cobrir assuntos sobre uma nova praga que está afetando a soja, controle de plantas daninhas e também opções de manejo de cultura de cobertura aqui no centro-oeste dos Estados Unidos. Então, não percam esse vídeo, mas antes, solta a vinheta! Bom, pessoal, começando aqui com as condições das lavouras de milho. Como vocês podem ver no panorama geral, 67% estão em condições boas ou excelentes. E os estados que estão puxando essa média para baixo estão no leste do cinturão do milho, incluindo aí Indiana e Ohio, onde são estados que estão secos. O que é interessante também é ver as condições de milho se compararmos com a mesma semana do ano passado, lá em 2021. Então, as lavouras estão bem melhores esse ano no noroeste do Corn Belt, incluindo aí Iowa e as Dakotas, que, como vocês podem lembrar, sofreu com muita seca ano passado. Mas se a gente olhar para Nebraska, Kansas e Ohio e Indiana, esses estados esse ano estão em piores condições se compararmos com o ano passado. Agora, falando de dados de embonecamento, temos aí 4% no valor geral, com os estados de Kansas e Missouri puxando essa média aí para cima. Agora, olhando para a soja plantada, nós atingimos a sua totalidade, 98% aí na média geral, e os estados que estão com um plantio atrasado e puxando essa média para baixo são Kansas e Missouri, como vocês podem ver no mapa aqui. Agora, em termos de soja emergida, temos 91% na média geral, novamente com Kansas e Missouri puxando essa média para baixo, e também a Dakota do Norte, lembrando aí a questão de replantio que o Alexandre nos explicou na semana passada. Agora, olhando para dados de florescimento de soja, temos 7% na média geral, o que são 4 pontos percentuais abaixo da média dos últimos 5 anos. Agora, olhando para as condições das lavouras de soja, uma história temos aí semelhante à do milho, com as condições nacionais caíram 3 pontos percentuais, e temos aí em torno de 65% em condições boas ou excelentes. Bom, em termos do preço do bushel da soja, este fechou a $16,73 e o milho a $7,59. Bom, e falando um pouco do clima, esse mapa que vocês estão olhando aqui, o monitor de seca dessa semana, comparado à semana passada. Então, a gente vê aqui uma expansão acentuada da seca no cinturão leste, principalmente em Illinois e Indiana, em relação à semana anterior. E as condições de seca agora cobrem em torno de 58% de Illinois e 88% de Indiana, ambas as maiores desde outubro de 2020. Bom, em termos de chuvas, vocês estão vendo aqui nesse outro mapa, as chuvas totais elas são relativamente boas, o que são esperadas aí para os próximos 7 dias, que são as áreas em azul nesse mapa que vocês estão vendo, como Iowa e Indiana, o que aí é um excelente momento para chuva, um pouco antes aí da polinização do milho. E já que estamos falando de clima, eu convido aqui hoje o Marcelo Zimmer para falar conosco. E para vocês que não conhecem o Marcelo, eu convido vocês a assistirem o vídeo de 2 semanas atrás, onde o Marcelo se apresentou e falou um pouco da área de pesquisa dele. E dando aí continuidade na nossa conversa hoje, eu convido o Marcelo essa semana para falar aí dessas oscilações de temperatura e chuva nessa safra e o que isso representa com relação ao controle de plantas daninhas. Marcelo, é com você. Bom dia, Fernanda. Hoje eu estou aqui novamente na nossa estação de pesquisa chamada Throckmorton Purdue Agricultural Center, onde amanhã nós vamos ter o nosso dia de campo focado no controle de plantas daninhas na cultura da soja e do milho. Mas também hoje eu estou aqui para trazer uma atualização sobre a situação das culturas aqui no estado de Indiana, nessa semana aqui, finalizando o mês de junho. Nós ainda estamos numa situação de estresse hídrico em muitas partes do estado, aproximadamente 40% do estado está com uma precipitação abaixo da média,
nesse momento e muitas dessas regiões as culturas estão sofrendo com estresse hídrico. Felizmente, na última semana nós tivemos uma redução nas temperaturas. Nós estamos com uma temperatura média aí durante o dia de uns 30 graus Celsius. Em comparação nas 2 semanas anteriores, as nossas temperaturas estavam em torno de 35, 36 graus Celsius, o que estava realmente agravando muito mais a situação da falta de chuva. E apesar de em muitas áreas ainda não ter chovido muito, desde a minha atualização há 2 semanas atrás, felizmente muitas regiões em Indiana têm solos bem profundos, então com a redução das temperaturas, as culturas da soja e a cultura do milho estão conseguindo alcançar umidade que está mais profunda no solo e estão conseguindo se desenvolver relativamente bem, apesar das chuvas estar sendo bem escassas nesse mês de junho aqui em Indiana. E quando nós temos uma estação com precipitações baixas como nós estamos tendo esse ano, isso pode trazer alguns desafios bem significativos no controle de plantas daninhas. Um dos principais desafios que nós temos em estações de baixa precipitação pluviométrica é ativar os herbicidas residuais ou herbicidas pré-emergentes no solo. Para os herbicidas pré-emergentes funcionarem e controlar as plantas daninhas quando elas estão emergindo do solo, esses herbicidas precisam estar na solução do solo. Então nós precisamos de uma certa quantidade de umidade do solo, principalmente na superfície, para trazer esse herbicida em solução e ser absorvido pelas plantas daninhas quando elas estão emergindo. Se nós temos baixas precipitação durante a estação, o herbicida fica aderido às partículas de argila, às partículas de matéria orgânica e não é absorvido pelas plantas daninhas que estão emergindo, principalmente aquelas plantas daninhas que estão emergindo de uma profundidade maior do solo, principalmente plantas daninhas com sementes maiores que são capazes de emergir muitas vezes 3, 4, 5, 10 centímetros de profundidade. Uma dessas plantas daninhas é a chamada Giant Ragweed, que eu falei sobre ela algumas semanas atrás. Essa é uma das plantas daninhas que quando nós não temos chuvas adequadas, os herbicidas residuais não vão ser capazes de controlar, porque elas vão emergir de profundidade e não vão absorver os herbicidas pré-emergentes. Outro desafio que nós temos em situações de estresse hídrico é que os herbicidas pós-emergentes não vão ser absorvidos com tanta facilidade pelas plantas daninhas. As plantas daninhas vão estar em situação de estresse hídrico, vão desenvolver uma cutícula mais espessa e os herbicidas em pós-emergência podem não ser absorvidos em quantidade suficiente para obter uma eficácia adequada. As nossas recomendações em situações de baixa precipitação pluviométrica, se as plantas daninhas estão sob estresse hídrico, é utilizar os adjuvantes adequados, como sulfato de amônia e também os óleos de sementes como adjuvantes, que vão principalmente aumentar a eficácia de herbicidas como principalmente sulfato de amônia na questão do glifosato e glufosinato, pode aumentar a eficácia desses herbicidas significativamente. Outro detalhe também é prestar atenção na quantidade e do volume de aplicação. Onde nos dias que nós temos uma umidade relativa do ar muito baixa, se nós estamos utilizando um volume de aplicação baixo também, boa parte da solução de herbicida pode evaporar antes mesmo de entrar em contato com as folhas das plantas daninhas ou de ser absorvido por essas folhas também. Então é muito importante utilizar os adjuvantes adequados e utilizar uma quantidade de solução suficiente para promover a eficácia dos herbicidas em situações de estresse hídrico. Para alguns herbicidas também é recomendável aumentar um pouco a dose desses herbicidas em uma situação de estresse hídrico. Um exemplo é herbicidas para o controle de milho voluntário, como é o caso do Clethodim. Se você está fazendo aplicações em situações de estresse hídrico, você pode aumentar em torno de 30% a 50% a dose desses herbicidas para garantir eficácia. Muito obrigada, Marcelo, pelas atualizações e espero aí que tenham um bom dia de campo lá em Indiana. Bom, agora pessoal, vamos para as atualizações por estado, começando por você, Marcos, que hoje está falando no lugar do Carlos. Conta pra gente como está aí no Kansas e na região de onde você reporta. Olá, amigos e amigas da AgroConnection. Eu sou Marcos Pires e hoje vou fazer uma participação especial aqui na atualização da safra agronômica na terra do Tio Sam, nos Estados Unidos. Eu sou estudante de agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen, e atualmente estou aqui no Kansas, em Manhattan,
fazendo meu estágio final de curso. Mas você deve estar se perguntando, não é o Carlos que fala do Kansas, do Missouri e de Iowa? Onde é que ele está? Olha aqui onde é que ele está, ó. Ele está na Coreia do Sul participando de um simpósio sobre matéria orgânica do solo. Ainda eu gostaria de agradecer pelo convite do AgroConnection, de fazer essa participação. E sem mais delongas, vamos lá, vamos falar sobre o que importa da safra americana. No nosso último vídeo, como você bem lembra, ou se não lembra, você pode rever ele. Nosso amigo Gabriel comentou sobre os dias secos que estava tendo aqui no Kansas. E não é que esse homem chamou a chuva, choveu muito aqui no Kansas, em Manhattan. Chovendo até 100 milímetros em algumas partes do Kansas. E não foi só no Kansas, em Missouri e Iowa também teve chuvas. Entre os dias 22 e 25, o tempo permaneceu instável nesses três estados, chegando a chover até 80, 100 milímetros em algumas regiões de Iowa e Missouri, o que acabou reabastecendo o nosso solo, a nossa caixa d'água. Como vocês podem ver aqui, as plantas estão totalmente verdes, o que porém também acabou atrapalhando a colheita do trigo aqui no Kansas. Quem mais pode falar sobre esse assunto é nosso amigo César, que acompanha a colheita do trigo. Vai lá, César, fala um pouco aí para nós. Fala, amigos do AgroConnection, meu nome é César, eu sou estudante de mestrado aqui na Kansas State University. Primeiramente eu gostaria de agradecer a todo o pessoal do AgroConnection pelo convite de estar participando desse vídeo. Estamos hoje aqui em Manhattan, Kansas sendo o maior produtor de trigo do país. Como vocês podem ver nessa lavoura de milho aqui atrás, a gente está com um regime de chuvas muito bom, com bons volumes aí ocorrendo na última semana. As plantas estão verdes de cima a baixo. Tive acompanhando uma colheita ontem na região centro-norte do Kansas, no município de Beloit, onde ocorreram alguns eventos de granizo, com perdas variando de 30% a 40% no produtor, onde eu estava acompanhando a colheita, e chegando a 100% em áreas mais a oeste. Vocês podem conferir aqui o vídeo da colheita no dia de ontem no município de Beloit, e a produtividade esperada pelo produtor nessa área gira em torno de 60 bushels por acre. Inclusive, no deslocamento ontem até essa área, a gente acabou observando muitas máquinas na estrada e muitas áreas sendo polidas, o que significa que a colheita de trigo aqui no estado do Kansas está a todo vapor. Agora é contigo, Marcos. Passa pra gente como está o panorama geral aí das condições de cultivo nos estados de Iowa, Missouri e Kansas. Valeu! Valeu, César! Então vamos falar sobre as condições de cultivo aqui no estado do Kansas, Missouri e Iowa. O milho praticamente está todo semeado e emergido, e a soja se encontra totalmente semeada em Iowa e mais de 90% nos estados do Kansas e Missouri. Em relação às condições de desenvolvimento do milho, em Iowa se encontra em 63% boa, 17% excelente e 16% razoável. Já aqui no Kansas esses números são mais baixos, com 48% em condição boa, 30% razoável e 11% excelente. Em Missouri é um pouquinho mais alto, mas abaixo também de Iowa, 61% é boa e 25% se encontra em estado razoável. Já em relação à soja, Iowa encontra 65% da condição de cultivo em boa condição, 17% excelente, 15% razoável. Já o Kansas se encontra com 57% em boa condição, 30% razoável. Missouri se encontra com 54% boa e 35% razoável. Fazendo então um panorama agora das próximas semanas aqui no Kansas, as condições de cultivo tendem a se permanecer estáveis, devido a essas últimas chuvas que ocorreram nessa última semana. Então, reabastecendo o solo, repondo aquela água que nosso amigo Gabriel estava comentando que estava em déficit, dando assim condições boas para as plantas se desenvolverem. Agora é com você, vai lá, Alexandre. Buenas, Marcos! Seja muito bem-vindo ao show do AgroConnection. Bom, por aqui na região centro-norte a gente teve mais uma semana de muito calor, né, e seco, tá? Aqui eu estou no oeste de Nebraska, está muito seco, mas isso também vale para o resto do estado de Nebraska, que começa a ter pivôs irrigando já, né? Então é bem preocupante a situação, começa a ficar bem preocupante a situação por aqui, assim como também na Dakota do Norte, tá, pessoal? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a questão dos pós-emergentes de herbicida, né? Que a gente veio há 3 semanas atrás com os prés, hoje falar um pouco do pós, especialmente quando a gente tem plantas de cobertura. Então vai no vídeo aí e depois volta para mim.
Pessoal, recorrendo uma área de soja aqui, onde nós plantamos no dia 1º de junho, pode ver que a pressão de planta daninha, principalmente de amarantos e um pouco também de milho voluntário, bem forte nesse campo, né? A gente fez uma aplicação cerca de uma semana atrás com cletodin, né? Um inibidor da CCase, glifosato de camba, né, que é o regulador de crescimento, e também foi feito um acetoclor aí para dar um residual. O que a gente observa aqui claramente são sintomas do dicamba, né, do regulador de crescimento, as plantas bem dobradas, né, essa questão do crescimento. O cletodin já fazendo efeito também, né, a gente puxa aqui, ó, e dá o coração morto, clássico dos ACCase. E é interessante de ver, né, aqui parcelas onde a gente cultivou uma cultura de cobertura, nesse caso aqui foi o trigo, olha como está bem mais limpo. É interessante de ver esse efeito, claro que a soja é um pouco mais atrasada, né, pela questão do sombreamento, né, da temperatura um pouco mais baixa que a cobertura do sol proporciona, mas no quesito plantas daninhas, uma baita de uma ajuda para nós. Muito bem, bem interessante de ver esse efeito das culturas de cobertura, né, suprimindo o crescimento das daninhas, né, ou pelo menos atrasando a emergência delas. Agora a gente vai lá para a Dakota do Sul, o Guilherme vai trazer o boletim por lá, o que ele está vendo no campo. Guilherme, conta aí para nós como que está na Dakota do Sul. Olá pessoal, Guilherme Oliveira falando novamente da Dakota do Sul, só que dessa vez uma lavoura de milho. Também estou localizado um pouco mais para o centro do estado, próximo da capital Pierre. Mas, como eu falei no início do vídeo, apesar de eu estar numa outra cultura, não na aveia branca, o assunto vai ser um pouco parecido com o que foi da semana passada, que é sobre as temperaturas. As temperaturas para essa semana estão para chegar aproximadamente a 30 a 35 graus, ou novamente uma onda de calor aqui no estado. As temperaturas vão estar um pouco menores comparado à semana passada, que teve dias que chegou a 40 a 45 graus, mas igual é algo preocupante, porque essa onda de calor ela pode afetar agora o presente, diretamente no crescimento e desenvolvimento familiar dessas plantas, assim como pode afetar no futuro a produtividade das culturas agrícolas, tanto do milho como soja, por causa do desenvolvimento já do meristema floral dessas plantas que já estão meio avançadas aqui no meu fundo com 9 a 10 folhas. Então o alerta continua, está marcando algumas chuvas no fim de semana, mas poucos problemas. Então esse alerta dessa onda de calor pela segunda semana seguida começa a piscar e tem que começar a ficar de olho, fazer monitoramento como isso pode afetar a produtividade e também o bom desempenho dessas culturas, tanto de soja como do milho. Um grande abraço! Excelente, uma condição parecida com a nossa aqui em Nebraska, então, Guilherme, tá? E vamos falar da condição das culturas no campo, de acordo com o relatório do USDA da última segunda-feira. Nós temos um milho com, aqui em Nebraska, 13% dele em condição excelente, 51% bom e 24% razoável. Aqui a gente tem que ver como que ficou a questão do replantio, né? Os danos por granizo e os temporais de um mês atrás. Ainda nós não temos dados oficiais do replantio, mas com certeza isso vai entrar em consideração para os boletins futuros. Já a Dakota do Sul, uma situação um pouco melhor, eles têm 13% excelente, 62% bom e 23% razoável. Condição muito parecida também na Dakota do Norte, onde nós temos aí 58% do milho em condição boa. Já para a soja, Nebraska tem as piores condições, né? Muito provavelmente pela questão dos danos dos temporais. Então, Nebraska tem 50% bom, a Dakota do Sul tem 65% bom e a Dakota do Norte 61% da soja em condições boas. Então, as Dakotas aí despontando na frente, uma situação bem diferente do ano passado, e vamos ver como é que vai progredir conforme a gente vai andando aí no calendário. Já para a próxima semana, além do calor, né, a gente tem algumas previsões de chuva. De repente essa chuva aqui que está no fundo pode chegar para nós, mas nós temos boas chances aí para Nebraska e Dakota do Sul principalmente, que estão precisando. Dakota do Norte tem alguma coisa, mas por lá o pessoal até nem está precisando tanto. E então hoje, pessoal, o olhar técnico para nós falar hoje aqui vem daqui de Nebraska, um tópico bem interessante, bem novo por aqui, que é o intercropping. Eu vou deixar o Vitor de Souza, aluno de mestrado, falar um pouco mais. Vai daí, Vitor, the floor is yours, como a gente diz aqui.
Olá pessoal, meu nome é Vitor, eu estou aqui em Creighton, Nebraska, eu sou aluno de mestrado na UNL, meu projeto é em Soil Management, então basicamente a gente tem, né, uma preocupação com Soil Health, né, com a saúde do solo e também com relação à parte de lixiviação de nitrato, né, principalmente nessa região que eu estou aqui, que é no norte do estado, tem um problema muito sério com lixiviação de nitrato para o lençol freático, né? Para vocês terem noção onde eu estou aqui agora, nesse site que eu estou agora, o lençol freático está em torno de 2 metros de profundidade aqui, né? E por ser uma área irrigada, esse processo de irrigação acelera ainda mais essa lixiviação de nitrato para o lençol freático, que causa contaminação, né? E dependendo dos níveis aí, a água não fica adequada para consumo, né? E pode desencadear outros problemas, né? Então, basicamente, o meu projeto, a gente faz o plantio de culturas de cobertura, né, de cover crop, na entrelinha do milho. Então, a cada 2 linhas, né, a cada entrelinha do milho, a gente tem 2 linhas de cover crop, né? Nesse site, especificamente, a gente fez uma mistura de gramínea com leguminosa, né? Então, a gente vai avaliar essa dinâmica aí entre as 2, né, espécies que a gente plantou aqui, que são o Winter Wheat e a Hairy Vetch, né? E também para saber qual que vai ser esse resultado aí que ela vai desencadear no processo de diminuição de lixiviação de nitrato. A gente fez o plantio o Winter Seeding aqui há 3 semanas atrás, né? Quando o milho estava no estágio V3, e hoje o milho já está V5 mais ou menos, né? V4, V5. Então já está mostrando aqui resultados bem animadores para a gente, né? Nesse início de season aqui para nós. A gente espera saber como é que vai ser nas cenas dos próximos capítulos. Show de bola, Vitor. Excelentes informações, muito legal ver o teu trabalho aqui pelo estado de Nebraska. Agora já vamos pular de vereda para a situação lá no leste do Corn Belt, né? O Lucas segue na sua colheita de trigo, né? Com dificuldade, né, de achar tempo para outra coisa. Vamos ver, Lucas, vamos ver como é que está esse trigo aí. Traz essa informação para nós. Mas enfim, lá pela região leste nós também temos uma situação diferente do ano passado com relação ao tempo, né? Apesar de ter tido boas chuvas no estado de Illinois, Indiana preocupa por lá, tá, pessoal? Tem a questão do mapa de seca. Indiana começa a entrar nesse mapa em situação de déficit hídrico em boa parte do estado, tá? Ohio, a situação tá ok, não tá nem tão ruim, nem tão boa. Agora vamos então para a condição do milho no leste do Corn Belt, né? Illinois nós temos 11% do milho excelente e 59% bom. Com relação à Indiana, nós temos aí uma situação um pouco pior. 50% é bom, 29% é razoável, né? A questão da seca que eu falei pode estar impactando isso aqui. Já no estado de Ohio, aqui a gente vai ter que dar uma investigada, porque Ohio está bem pior que Indiana e Illinois. Nós temos apenas 38% bom e 35% razoável. Então, lá por Ohio, se comparado aos outros dois, está pior. Situação essa que se repete, né, que é muito similar à soja, né? A Illinois nós temos 54% bom e 24% razoável. Em Indiana, 53% bom, 27% razoável. E aí, quando eu falo que Ohio está pior que os outros dois, né, nós temos aí a confirmação com 40% da soja em boas condições e 36% razoável. Para a próxima semana, a gente tem boas chances de chuva para os 3 estados, o que deve aí amenizar, esperamos assim, a situação de Indiana. Até mais! Olá, galerinha do AgroConnection, é um prazer estar aqui novamente e agradeço o convite da equipe do AgroConnection por estar aqui hoje reportando um pouco sobre a agricultura aqui nos Estados Unidos. E, bom, hoje eu vou falar um pouco sobre as atualizações da região dos Grandes Lagos, que envolve os estados de Michigan, Wisconsin e Minnesota. E começando com o milho, mais de 70% das lavouras estão em condições classificadas como boas ou excelentes, mas ainda assim quase 1/3 estão classificadas como razoáveis, o que pode ser devido aos danos das chuvas de granizo ou os altos volumes de chuva que viemos reportando aqui no canal. Para a soja, a gente tem uma área plantada de 100%, com exceção de Wisconsin, que está 98% das lavouras de soja já plantadas. Esses valores estão dentro do normal, de acordo com a média dos últimos 5 anos. A soja emergida está variando de 93% a 95%, o que está em alguns pontos percentuais à frente da média histórica.
Os dados de florescimento também estão sendo reportados nesse relatório, o que para a região dos Grandes Lagos está variando de 1 a 5%. E falando sobre as condições das lavouras de soja, assim como no milho, Michigan e Minnesota tem mais de 70% das lavouras em condições classificadas como boas ou excelentes, e 1/3 delas, que seria de 32% a 35%, estão consideradas em condições razoáveis. E Wisconsin tem as melhores condições das lavouras de soja até o momento. E bom, nesses últimos vídeos aqui no canal, vocês têm observado que o pessoal do AgroConnection tem trazido algumas informações sobre os manejos das culturas aqui da região. E hoje eu queria comentar com vocês sobre uma praga nova que os produtores de soja têm encontrado em Minnesota e em outros estados do cinturão do milho aqui nos Estados Unidos. E essa praga, ela tem o nome de Soybean Gall Midge, que traduzindo seria a mosca das galhas na soja. E ela é uma praga bem nova, porque ela foi identificada em 2019. E hoje, até hoje a gente tem reporte dessa praga presente em 5 estados, que seria Minnesota, Iowa, Dakota do Sul, Nebraska e Missouri. Bom, esse inseto ele vai infestar a base do caule da planta de soja e as larvas vão se alimentar daquela região. E aí com o tempo a planta começa a murchar e depois morrer. E a gente tem uns estudos que reportam que até os 30 primeiros metros da beira do campo, o produtor pode atingir até 100% de perda por causa dessa praga. E indo mais para dentro do campo, a gente pode ter perda de até 31%. Bom, como eu comentei, essa praga é nova, né? Essa espécie é nova, então a gente ainda não tem um manejo efetivo, a gente ainda não descobriu um manejo efetivo para controlar ela. Mas aqui na Universidade de Nebraska, a Universidade de Iowa e também na Universidade de Minnesota, os estudos, né, as pesquisas estão sendo desenvolvidas para entender o comportamento do inseto e também para tentar encontrar um manejo mais efetivo para essa nova praga. Se vocês quiserem saber mais sobre ela, a gente tem um site que chama soybeangallmidge.org. Depois eu vou pedir para o pessoal do AgroConnect colocar aqui para vocês. E lá nesse site vocês podem encontrar mais informações sobre o Soybean Gall Midge. A gente tem alguns vídeos também que falam sobre os nossos estudos. E todos os dias a gente atualiza com dados sobre a emergência do inseto e aonde a gente está encontrando eles. Bom, agora eu passo para você, Fernanda, para você terminar o vídeo dessa semana. E valeu, galera! Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo semanal. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrever nas nossas redes sociais. Nós nos vemos na semana que vem, então stay tuned!